por ti, para que dela possa sair poder para preencher o vazio de cada alma que nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que te pedimos, te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Maranata. Senhor logo vem. Amém. Podemos se assentar? O Senhor logo vem, né, e nós iremos com Ele, né? Amém. Como já foi apresentado aqui, meu nome é Nelson, né? Minha esposa Dami, está ali atrás. Nós moramos em Rio das Ostras, pertencemos à igreja de Praia Âncora, lá em Rio das Ostras. Agradecer a irmã Giovana, né, pelo convite para poder estar aqui, pedindo esse pão da vida, né? Que é a mensagem de Deus. Nós sabemos que só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Nesta manhã nós vamos... Esse é os folhetos que carrego na Bíblia, porque alguma oportunidade a gente vai entregando. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. É um tema muito conhecido, né, para cada um de nós, mas sempre quando nós estudamos algum texto da Bíblia, o objetivo é nós tirarmos algum proveito para as nossas vidas espirituais. Porque Deus, essa manhã, Ele está falando para mim e está falando para você. Aqui no livro de São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, vem contando a história de quem aqui? Quem encontrou? A história do jovem rico, né? É uma história muito conhecida, né, desse jovem. Nós sabemos que essa história ficou conhecida, mas é uma história que você não sabe o que aconteceu com aquele jovem rico. A Bíblia diz que ele saiu e nunca mais na Bíblia se falou a respeito daquele jovem rico. Mas dá para perceber o que aconteceu com aquele jovem. E partiu-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há senão um que é Deus. E então Jesus ainda continua: Tu sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E a resposta daquele jovem foi o seguinte, e ele porém respondeu e disse: Mestre, tudo isto guardarei desde a minha mocidade. Ou seja, todos esses mandamentos que você falou comigo agora, que o Senhor falou comigo, eu guardei eles todos desde a minha infância. Então Jesus olhou para ele e disse: muito bem, né? Ele, assim, aquele jovem teve um ensinamento muito bom de chegar diante de Jesus e falar que guardava todos os mandamentos de Jesus, né? Desde a sua meninice. Então Jesus agora vai e fala com ele: então é o seguinte, olha, então te falta uma coisa. Você vai. Jesus, olhando para ele, e amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e darás aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E então qual foi a resposta daquele jovem? Mas ele, contraído com estas palavras, no verso 22, retirou-se triste, porque serias donos de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor para as pessoas que ali estavam, e disse que seria difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas no momento os discípulos ali ficaram assim um pouco: mas espera aí, Jesus está dizendo que nenhum rico pode entrar no reino dos céus? Mas Jesus disse: olha,
é aquele que ama a sua riqueza, aquele que ama o que tem mais de que Deus. Nós, queridos, não podemos amar nada acima de Deus, nem filho, nem filha, nem marido, nem esposa, nem pai, nem mãe. Não podemos amar ninguém acima de Deus. Deus, Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, eu consigo amar alguém. Mas se Deus não estiver comigo em primeiro lugar, eu não consigo amar ninguém. Então, queridos, imaginamos que aquele jovem, como a Bíblia mesmo fala, que ele era rico, dono de muitas propriedades. Aquele jovem, ele podia comprar tudo o que ele queria. Aquele jovem fazia tudo o que ele queria com o seu dinheiro, porque se a Bíblia diz que ele era rico, eu não posso dizer o contrário. A Bíblia diz que ele era muito rico. Mas mesmo com aquela riqueza que aquele jovem tinha, podendo comprar tudo o que queria, trazendo para os nossos dias de hoje, eu estava pesquisando alguns carros, né, bastante caros. Tem um aqui chamado Dracon, custa 6 milhões de reais. Quem sabe aquele jovem poderia comprar um Dracon e andar desfilando nas ruas, né, com um carro desse, trazendo para os nossos dias de hoje. Mas aquele jovem, apesar de conseguir tudo o que ele queria com o seu dinheiro, muitas vezes aquele jovem chegava na sua casa e deitava na sua cama e olhava para o teto e pensava: mas eu não sou feliz. Eu tenho dinheiro para comprar tudo que eu quero e eu não sou feliz. Eu acho que está faltando algo em mim. E aí, a oportunidade dele de receber esse algo que estava faltando nele era algo que estava com Jesus e ele precisava encontrar. E ele tomou a decisão, disse: não, eu vou até lá. Eu vou até esse homem que o povo fala, para ver o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus. Talvez ele pensava chegar até Jesus e oferecer até um dinheiro para ele conseguir a salvação. Mas Jesus falou para ele uma coisa muito simples: vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres, e aí você terá um tesouro no céu e você me segue. Aquele jovem, podemos observar que aquele jovem era um jovem muito dedicado. Pelo fato dele dizer que ele guardava os mandamentos desde a sua infância, isso significava que desde quando ele nasceu, seus pais já ensinavam os mandamentos para ele. Mas apenas ele só conhecia os mandamentos e não conhecia o Deus dos mandamentos. Ele não aprendeu a conhecer o Deus dos mandamentos. Porque uma coisa é nós conhecemos o mandamento e conhecer o dono dos mandamentos. Um rapaz era escritor e um dia ele arrumou uma namorada, mas ela não sabia. Então ele pegou e deu um livro para ela e ela levou o livro para casa. Guardou o livro, fez pouca importância. E quando foi um belo dia, ele encontrou com a sua namorada e perguntou: você leu aquele livro? E ela disse: não. Você conhece o autor daquele livro? Ela disse: não. Ele disse: pois eu sou o autor daquele livro. Aí ela voltou, aí começou agora a ler aquele livro. Então ela começou a ler aquele livro com mais vontade.
porque ela já conhecia o autor daquele livro. Assim como nós conhecemos a Jesus, então nós guardamos os seus mandamentos por amor. Guardamos os seus mandamentos não para nós ser salvos, mas sim porque nós somos salvos por Jesus. E então nós guardamos os seus mandamentos. Então aqui nós podemos observar que aquele jovem era um jovem dedicado na igreja. Aquele jovem poderia ser um líder de desbravador, poderia ser um líder de JA. Aquele jovem poderia ser um professor em escola sabatina, passava uma lição muito bem. Aquele jovem pregava na igreja. Aquele jovem fazia tudo. Mas ele estava perdido dentro da igreja. Porque apesar de fazer aquelas coisas que ele fazia, mas o seu pensamento não estava voltado para Deus, não estava voltado para as coisas de Deus. Os seus pensamentos estavam voltados para a sua riqueza, para as coisas que ele possuía. Nesta manhã, eu não sei qual é o bem que você se apega mais. Eu não sei qual é o bem que eu me apego a mais. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos colocar Deus na nossa vida. Se olharmos para essa história, às vezes pensamos assim, não, mas então Jesus mandou que o jovem vendesse os bens e desse aos pobres, seguir ele. Então era para ficar sem nada, era para ficar pobre, sem nada. É porque Jesus conhecia o seu coração. E Jesus, ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Ele conhece o nosso íntimo. Por isso que ele falou isso para aquele jovem. Porque sabia que o coração daquele jovem estava regado na sua grandeza, na sua riqueza. E aquele jovem saiu triste, foi embora, e nunca mais se falou daquele jovem. Mas ele morreu e os seus bens ficaram para trás. Então por isso que Jesus disse que nós precisamos acumular tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, não aqui na terra. Sabe por quê, queridos? Porque aqui essa terra é passageira. Essa terra aqui não é a nossa morada. A nossa morada é lá nos céus. Um certo homem passando na floresta, ele conseguiu achar um ovo de uma águia que havia caído do seu ninho e por algum motivo caiu em algum lugar macio e não quebrou. E ele levou para casa e colocou embaixo de uma galinha, e ali saiu aquele filhotinho de águia. E aquele filhotinho de águia foi criando como um pintinho, a sua mãe cuidava dele como um pintinho, e ele foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e a mamãe galinha olhava para ele assim e achava um pouco meio estranho. Não era muito parecido com os outros, mas como saiu dela, né? Ela que tinha chocado ele, tinha saído, beleza, foi alimentando aquele filhote de águia. Isso ele foi ficando juvenil e foi ficando adolescente, e agora aquele filhote de águia já estava jovem. E ele começava a olhar assim para ele e pensando, eu acho que esse lugar que eu estou aqui não é o meu lugar. Esse lugar aqui está um pouco diferente, eu acho que não é o meu lugar. E quando foi um belo dia, ele ouviu um espio de uma águia passando das montanhas. E ele parou e observou, e olhou para cima, e olhou para um lado, e olhou para outro. E aí começou a bater asa, e ainda não foi.
Mas sempre aquela águia passava ali pelaquela montanha e começava a dar aqueles pios. E um belo dia, ele conseguiu levantar voo, aquela águia, e voou. E voou para o mais alto das montanhas. Porque ela pensou, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá no alto. O meu lugar é lá nas montanhas. Porque assim somos nós estamos aqui nessa terra, mas aqui não é o nosso lugar. Jesus, ele está nos chamando para perto dele. E nós precisamos ir para lá. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus. Nós sabemos que essa busca é diária. Para a salvação não existe tempo de casa, não importa se você tem 30, 40, 50 anos que está na igreja. Se você se afastar, você perdeu todo o seu tempo. Então nós sabemos que nós precisamos estar buscando a Jesus a cada dia. Aqui na Bíblia, olhando a mensagem do jovem rico, nós também observamos aqui uma outra mensagem, que está no capítulo 19 de Lucas. No capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 1, é a história de Zaqueu. A história muito contada pelas crianças. Qual é a criança que conhece a história de Zaqueu aqui? Tem alguma criança que conhece a história de Zaqueu? Vocês não conhecem a história de Zaqueu, criança? Aí, viu, desenhar a história de Zaqueu, muito bem. Então as crianças, a maioria das crianças todas conhecem na igreja a história de Zaqueu. É uma história muito interessante. Aqui Jesus havia falado com um homem que deu as costas para ele, o jovem rico. E agora aqui Jesus, ele está passando por ali e uma multidão acompanhava. E então existia um homem que também era rico. Era um homem que era coletor de impostos e ele defraudava muitas pessoas. Se você ia pagar o imposto, o seu imposto era R$150 e ele cobrava 300. 150 ia para o governo, 150 para o bolso dele. E assim era a vida dele. Mas aquele homem, ele ficava perturbado com aquilo na sua mente. E ele ouvia muito falar de Jesus. Ele ouvia muito falar de Jesus. E a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Eu não sei quando a Bíblia fala que era de pequena estatura, que tamanho ele era, porque a Bíblia também fala de gigante. Então eu não sei qual é a altura de Zaqueu, mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. E Jesus sempre quando andava com uma multidão. Pessoas que andavam com Jesus, aí atrás de milagre, porque Jesus alimentava as pessoas, e as pessoas andavam com Jesus. E Jesus ensinava, e as pessoas andavam com Jesus, e uma multidão ia com Jesus. E então Zaqueu disse: olha, eu preciso ver Jesus, eu tenho que fazer um jeito para ver Jesus. Mas ele começava a olhar por embaixo das pessoas, não via, não conseguia ver Jesus. E ele disse: eu preciso ver, eu tenho que arrumar um jeito de ver Jesus. E lá nessa área por lá do deserto, existe uma árvore que ela é muito forte, mesmo que assim aquela seca, aí você passar e você vê, a figueira é brava, ela está frondosa, cheia de galhos, ela começa um pouco os galhos de baixo, bastante galhosas. E Jesus percebeu que Jesus iria passar por ali, era caminho, aquela figueira estava bem à margem do caminho. E então Zaqueu subiu naquela árvore. Ele disse: de lá de cima eu consigo ver Jesus e ele não vai me ver. Eu quero ver ele, mas ele não vai me ver. Eu vou ficar escondido aqui dentro dos galhos. E aí ele subiu naquela árvore e estava lá. E Jesus andando em meio à multidão,
E de repente Jesus para e olha para cima. E aí chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desça depressa, porque me convém eu pousar na sua casa, eu irei na sua casa hoje. E sempre os discípulos reclamando, você vai para a casa de pecador? Jesus disse, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E então Zaqueu levou Jesus até a sua casa. Da casa do encontro com o jovem rico, Jesus saiu triste, porque Jesus queria que o jovem rico aceitasse a salvação. Mas da casa de Zaqueu, Jesus saiu feliz, Jesus saiu alegre, porque ao conversar com Zaqueu, Zaqueu disse para ele, olha, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu vou até dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse para Zaqueu, hoje entrou salvação nesta casa. Amém, igreja? Amém. Então Jesus quer dizer para mim e para você nessa manhã, hoje entrou salvação nesta casa. Glórias a Deus. Glória a Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter e entregar nas minhas mãos, eu ouvirei lá nos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está lá em 2 Crônica 7,14. Que Deus nessa manhã nos abençoe. Que Deus nessa manhã esteja nos iluminando, para que assim Jesus possa estar dizendo para nós, como disse para Zaqueu, hoje entrou salvação nesta casa. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Investidas de ter
Amém. Amém, Jesus. Nós sabemos que o jovem rico não escolheu a vida, mas Zaqueu escolheu a vida. Que nós possamos escolher nesta manhã a vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus e Pai que está nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome. Amém. Obrigado, Pai querido, que estivemos alguns momentos na tua presença para agradecer o teu santo nome. Amém. E sabemos que tu és digno de toda honra e toda Glória a glória. Deus, amém. Venha, Pai querido, abençoar esta igreja, Amém. abençoar cada família aqui, Amém. abençoar cada vizinho nesse bairro aqui, Amém. que possa ser uma bênção aqui nesta igreja, Senhor. E essa igreja venha crescer não só em número, mas também em qualidade para o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Amém.